módulo 2 vai abordar com o tema aí, fundamentos da fé. E para você, eu sei que você entende, tá? E quando eu estou falando isso aqui, eu não estou querendo atestar a inteligência de ninguém. Eu só quero dizer assim, fundamento. Quando você passa na rua, em qualquer lugar, você vê uma casa bonita, mas você só vê o quê? Não, além de ser por fora, mas o que você vê? A beleza que o proprietário quis que você visse. Mas, e os alicerces, e todas as vigas, ou toda a parte de fundação? Ninguém vê. Ou quando está fazendo, você nem dá muita atenção. Você passa e olha e vê que está ali toda uma buraqueira, tijolo, pau, um monte de coisa, mas você não te chama atenção. Mas depois que já fez aquela parte, aí quando começou, levantou as paredes, que faz toda a construção e aí faz o acabamento, aí a pessoa coloca a impressão dela para chamar a atenção. Aí você fala, oh, que casa bonita. Mas quando passou lá nos fundamentos, você até corre com medo de alguém falar, oh, vem aqui ajudar a carregar. Então, essa é a proposta, os fundamentos. Antes de termos uma construção, né, uma bela existência, tem que ter um fundamento. Tá? Então, essa é a ideia que nós vamos aprender sobre o contexto do processo que Jesus faz. Quando ele chamou ali os discípulos, ele falou, antes de eu falar para vocês de tudo que vai ser feito, de toda a capacidade, de todo o poder que virá sobre vocês, vai haver uma estrutura. Então, aí essa estrutura é que nós vamos estar agora dando um apanhado sobre ela. Tá? Então, os fundamentos não se vê. Aí entra a questão da palavra que você já deve ter ouvido em pregações, ou já deve ter lido, a pessoa que constrói a casa sobre a areia e sobre a rocha. As duas casas recebem a mesma tempestade, mas a diferença é que na onde foi construído. Ele fala, quando vier o vento, quer dizer, o vento vem para as duas. Vem tanto para aquela que está sobre a rocha, como para a que foi feito sobre a areia. Então a diferença é na hora que você vai enxergar agora, e os fundamentos. Então estava. Aí fala, por que aquele cara desviou? Por que aquela pessoa não seguiu? Por que foi firmado na rocha? Não foi firmado na rocha. A rocha é Jesus. A rocha é Cristo. Vamos ler aqui, Mateus 5, 17 ao 20. Ou a 19, ao 20, porque o 19 também já complementa. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Com toda certeza vos afirmo que até os céus e a terra passem, nem um e ou mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Qualquer pois que vir a violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumpre em ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Tá. Então, os fundamentos que nós vamos ver aqui o fundamento da fé cristã. E aí, entende-se uma questão, não é a lei, não é o fundamento da lei, é o fundamento da fé em Cristo. É Cristo agora como tudo o que a velha aliança, tudo que eu não gosto de usar esse termo, porque eu aprendi na escola que quando você fala velho, normalmente se remete àquela coisa que ficou ultrapassada, abandonada, né, e que já não se tem mais. Você fala assim, não tem, mas é relíquia, é a mesma coisa que você caça hoje, aí um Fusca, né? Um Fusca não, uma Brasília, né? Fusca ainda tem bastante. Você vai pegar uma Brasília, falando de carro, ou você pegar um carro desses antigos, você já não vê tanto. Quem tem já é relíquia, então você já vai perceber que é variante. Então, quando fala velho, começa a trazer essa ideia. E não é a verdade, não é bem isso, porque
essa primeira manifestação de Deus numa aliança construída sobre a lei, ela não é velha. Ela foi do tempo para a geração, para o povo de Deus, construída, trazida naquele contexto. Mas ela já apontava para um novo processo, para uma forma, para um modelo. Tá? Aí é claro que criou-se esse hábito, vamos dizer assim, meio que já chavão, se falar Novo Testamento e Velho Testamento. A gente já herdou isso de hábito, de costume, de pegar e começa e replica. A lei é a graça. Lei, a graça, é isso. Tá. Então você acaba moldando por isso. Mas, na verdade, o correto, teologicamente falando, não é falar velha aliança, porque ela não é velha. É o termo que Deus, a maneira que Deus usou para se expressar e se revelar ao seu povo. E ali, então, Deus já estava se revelando na construção, apontando para que ele, Deus, viesse no meio dos homens. Ele viria como Deus na pessoa do Filho. Porque, então, a maneira que Deus tinha para falar ao homem ele tentou vir, o povo já rejeitou. Naquela descida, quando Moisés ali vem, Deus fala para Moisés, manda o povo se santificar, que em 3 dias eu vou vir e visitá-los. Quando ele vai se mover para vir, o povo já o rejeita. É tipo assim, não, fala você com Deus e nós viveremos. Porque se nós formos falar, nós morreremos. Mas na verdade Deus já queria estar junto com eles. Porque a proposta que você vê no livro da lei, Deus queria habitar no meio da congregação, no meio deles. E eles não quiseram. Olha a oferta de Deus. Eu quero vir habitar, eu vou estar ali disponível para vocês, eu vou estar com vocês. E eles não quiseram. Aí você fala, mas por que cargas d'água eles não quiseram? Aí cabe aí a gente, numa outra hora, estudar pouco, falar mais. Mas tipo assim, eu tenho mais simpatia e sedução pela rebeldia, pela desobediência, do que pela obediência. Então a natureza pecaminosa que o inimigo plantou em mim, ela ainda tem uma influência tão forte que ela me deixa ser mais tentado ao pecado do que à graça. Agora Jesus vem para consertar tudo isso. Só que ele não veio anular. Tá? Então toda a ação... Eu já tive um tempo de estudar a Bíblia, eu li ela, eu fiz vários propósitos de leitura, e aí eu fui lendo ela em devocional e também fui lendo ela num conjunto todo, e depois fui lendo ela livro a livro para entender o que um livro apontava para o outro. E daí quando você vai lendo isso, aí você começa a entender. Em cada livro há uma revelação de Cristo. Cada um dos autores, se você pega a construção toda do livro inteiro, ele aponta para a pessoa de Jesus Cristo. O único livro que não vai falar de Jesus, não vai falar de Deus propriamente, é o livro de Esther. Ele não fala de Deus, mas quando você termina de ler ele todo, você vai perceber que Deus agiu nele sem se aparecer. É como assim, o autor escreve e depois ele vai... Deus como se tivesse assim, escreve o roteiro aí, eu não vou nem estar presente nele. Mas quando ele ser completo, você vai entender que é eu que só podia ser feito por mim. É muito interessante que até nisso Deus não fica fora. Por mais que o autor não tenha falado uma palavra sobre Deus, a glória dele permanece. Por isso que eu falo que tem coisas em Deus que ele não permite, não é porque ele não quer, é que nós não estamos no nível de suportar, tá? Então, a revelação... Depois eu vou falar de algumas coisas aqui, depois na hora que a gente entrar, eu só marquei aqui um dos fatos que eu vivenciei na época, baseado, eu estava nesse contexto do jejum. Aí quando foi que eu estava indo para participar, tipo os 40 dias, foi que Deus mesmo me brecou. Aí Deus falou, para, e não foi só assim, para não, Deus teve que mandar o anjo vir e falar comigo, para não fazer. E eu já estava planejando para fazer. Só que aí quando Deus falou não, aí eu falei, então tá bom, então não vou fazer, mas por causa disso o Senhor vai me fazer isso. Aí Deus deu
entendeu? Deus deu o que eu tinha pedido, mas não deixou eu fazer os 40 dias. É que eu ia me arrebentar, talvez, ou ia fazer um barulho tão grande que não... É o contexto que eu estava vivendo, tá? Mas vamos falar em outro momento. O fundamento da fé, ele tem assim, é uma base que o próprio Espírito constrói em nós, e muitas das vezes nós nem se damos conta que ele vai estar lá dentro, ele está dentro de nós, é coisas que é Deus colocando dentro de mim e de você para nos sustentar sobre tudo aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele vai fazer, tá? E aí, Deus, vamos dizer assim, Deus poderia desfazer tudo na existência e fazer de novo? Sim. E aí falei, por que ele não fez? Porque aí Deus estaria consertando rapidinho, não precisava perder tempo, né? Ele desfazia. O Adão, por exemplo? Com o Adão que já estava ali só era pouca gente, era pouca pessoa. O dilúvio. No dilúvio já então, era um pouco mais de gente, mas mesmo assim também não consertou. Então você percebe que Deus poderia fazer, mas por que Deus não fez? Então aí começa a ter algumas respostas para nós. Porque Deus faz, mas ele faz confiado que aquilo que ele outorgou ao homem, ele deu ao homem. Deus não poderia desfazer porque Deus é eterno. Quando Deus é eterno, tudo que está em Deus é eterno. Não sei se eu estou conseguindo. Se o homem está em Deus, ele é eterno. Se o homem está em Deus, ele é eterno. Mas se o homem não está em Deus, é temporal. Ou seja, existe um começo e um fim. Mas onde foi que o homem foi derrotado? Por Jesus. Não. Não, peraí. Misericórdia. Pela serpente. Pela desobediência. Mas o homem foi derrotado já lá caído? Ou ele estava dentro do plano eterno? Eu estava dentro do plano para vir Jesus. Para vir Jesus. Até então não, ele estava no plano eterno, porque Deus visitava ele todo dia, na viração do dia. Então ele e Deus tinham uma mesma essência. Agora quando o inimigo vem, o inimigo é espírito. Ele seduz o homem no plano da eternidade. Mas agora ali Deus não poderia mexer, porque se Deus mexesse ali, Deus estaria mexendo na eternidade. Então Deus tira o homem da eternidade e joga num tempo limitado. Num mundo temporal, num mundo existencial, que tem começo e fim. Professor, assim, eu sei, desculpa interromper, mas na minha opinião, Deus sabia. Profetas. Então, o que ele está dizendo eu não vim eliminar a lei, eu não vim acabar com ela, eu não vim tirar ela vai ser fundamento para aquilo que vai ser construído em cima dela. Então, ele já dizendo aqui, não vim revogar a lei e os profetas, ele já traz uma questão ali para nós, eu vou ver se eu consigo virar um pouquinho aqui, dá para nós. Aí a gente comenta daqui mesmo, se precisar. Olha, os fundamentos da fé cristã, tá? Então, cristã é que já entra aí agora Cristo, tá? Cristo, ele era anunciado e profetizado. Agora não, agora ele já é materializado, ele vem como homem, ele já vem existencialmente. Então Cristo, como Deus na pessoa do Filho, agora vem. Agora ele já está no nosso meio. Agora ele vem no meio dos homens e agora ele começa o processo de resgate e redenção do homem caído. Tá? Então, nessa hora, começa-se então a construir a fé cristã. Até então, ela não tinha nenhuma explanação nesse sentido. Era simplesmente apontando, viria um Salvador, viria o Messias. O povo judeu, o povo de Deus sabia. A promessa que se dizia virá um Salvador, virá um libertador. Então, por isso que eles criavam uma expectativa que libertador seria alguém que iria tirá-los do jugo que eles estavam sofrendo, que eles sofreram a vida toda.
Eles foram para o Egito, eles ficaram escravos no Egito, eles foram para a Babilônia, eles ficaram escravos na Babilônia, eles foram derrotados por vários povos, mas eles foram restabelecidos novamente, e depois eles estão ali eles foram também subjugados pelos gregos, pelo Império Grego, depois eles aí passa para o Império Romano, então eles estão sempre debaixo de impérios. E ali então a ideia que o povo judeu tinha, o povo hebreu tinha era que o libertador tiraria eles daquele patamar agora, de sempre ter alguém mandando neles, e agora nós vamos mandar em todo mundo. Agora nós vamos ser o povo que domina a terra. Então a ideia que eles tinham, é por isso que ele fala, como é que pode vir um libertador agora e anda aí vem de um lugar que é improvável e anda de uma forma e fazendo, não tem nada de que a gente imagina nele, e aí então como é que eles vão crer? É por isso que não foram muito favoráveis a crer que Jesus ali poderia ser aquele que era o prometido. Tá? Então, Jesus começa, né, já trazendo ali os fundamentos. E aí a autoridade das Escrituras, que nós vamos... fala assim, é uma pergunta bem capciosa, vou falar assim. Quem garante para você que o que está escrito aqui é a verdade? Quem garantiu? Alguém chegou para você e deu um selo de afirmativo, assim, de um documento, de algo comprovável? É a fé, né? Tá, mas é a fé. Um livro escrito com letras normais, e não tem nada de sobrenatural nele, não tem nada místico, nada. Mas quem garante para você que isso que você está na mão é a verdade? Por que você crê numa história que remete a 2000 e tantos anos, que aconteceu num lugar, a tantos quilômetros, em uma outra nação, outra língua, outro povo, e você crê? Não é uma pergunta que nós precisamos ter feito? Estou de doido. Porque você fala assim, e aí você olha para ele. Aí você começa a ter uma ideia de por que os judeus não creram. Porque eles só tinham a lei, eles só tinham a letra da lei. Eram os mandamentos, era a manifestação, era Deus, eram os profetas, mas eles só tinham uma letra. E aí eles tinham e essa letra, mas isso era suficiente? Eu até acredito que sim. Só que aí tem algo que vai começar a trazer para nós aqui, a autoridade das Escrituras. No Velho Testamento, vamos usar esse termo para poder ficar fácil, no Antigo Testamento, Deus não poderia vir aos homens como ele queria vir. Então o que ele começou? Ele criou o mecanismo de começa a escrever a história do eu se manifestando a você. Aí vamos pegar um exemplo. Moisés está lá num deserto, cuidar do rebanho. E de repente ele olha e vê uma árvore lá pegando fogo. Né? Uma figueira. Aí ele olha, cisma daquilo, vai. Tá, ele chega lá, de repente, aí ele ouve alguma voz que fala, tira a sandália, tal. Eu já vi esse texto, já vi e tal. Mas você concorda que quando ele vai reescrever isso aqui, ele não está transcrevendo uma experiência de uma manifestação de algo que foi para ele sobrenatural? É a mesma coisa de nós. Se você está numa roça lá sozinho, daí de repente você está lá de boa, você trabalhou, está descansando, aí de repente você olha e vê uma árvore pegando fogo. Hoje, traz para o dia de hoje. Aí quando você chegar em casa à tarde, no final do dia, você vai contar ela na sua casa. Você acha que alguém vai acreditar? Deus para dentro do contexto. Não é Deus trazendo circunstâncias para comprovar a ele, a existência dele, para com o povo que ele estava chamando, para o homem que ele estava falando. Então, a velha aliança é Deus manifestando sinais para afirmar que ele ainda continuava sendo Deus e que aquele povo era o povo que ele tinha planos e propósitos para escolher, para cumprir. Padrões externos, criar padrões de santidade, criar padrões, não mostra, não revela, não confirma Deus. A ideia, né? E quando Jesus traz essa proposta, aí que nós vamos ver agora que assim, os fundamentos da fé cristã, ela é comprovada pelas Escrituras, e aí nós vamos começar a descobrir que existe por Cristo uma construção que ela não vem moldada no que o homem quer.
ela vem segundo o padrão que Deus quer. Entendeu? Então a construção que Deus coloca, o valor que os homens atribuem a algo, não seria o mesmo que Deus atribui. Então, quando na religião eu construo para tentar transmitir uma proposta de fé, eu construo um padrão e aí atribuo um certo valor àquilo e tal, e declaro aquilo. E aí, então, aí, aquilo ali passa a ser uma... vamos dizer assim, a igreja não instruída, não formada na palavra, acaba adotando isso como regra de prática e vai levando adiante. E por isso que aí você vai ver uma igreja que entra nesses contextos. Por quê? Monta uma história, cria um cenário, constitui líderes, forma pessoas e aí estabelece. E aí quando você vai buscar a essência de manifestação real do Espírito, da palavra em Deus, não vai ter. Você vai ter pré-julgamentos humanos. Padrões morais construídos, estruturados para atender interesses do homem. E aí você fala, mas é religião? Isso é religião da pior forma. Um dele é mais e o outro não. E só tem oportunidade, ninguém dá oportunidade para mim. Então aí você percebe que o homem constrói toda essa proposta e aí Deus não está nisso. Mas a culpa sempre vai para Deus quando alguém está nessa condição. Então, o que Tiago fala é isso aqui, ó, não fazeis acepção de pessoas. E aí você vai ver no texto que ele já fala isso, ó, quando alguém vier, e se alguém estiver em posição, você não vai dar lugar para esse nem para aquele. Entendeu? É tipo assim, trate todos com a mesma... com o mesmo nível, não há diferença, não há distinção. Porque nesse requisito, Deus não está julgando pela maneira como você julga. Então... aí nós vamos ver que os fundamentos estão muitas vezes de descrição. Tá? Ele fez uma descrição, o que é a base que vai sustentar a obra que ele implementaria, que ele começaria. Então ele já traz, as primeiras bases há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Então ele já está trazendo ali a base de ser o fundamento. E aí depois ele já começa dizendo o que é que vai ser construído em cima, que aí ele já define as pessoas que conduziriam essa forma, para todos caminharem num único propósito, edificação da igreja, ou seja, construção da igreja. Ele fala o que ele vai pôr em cima, que quando ele está colocando ali apóstolos, profetas, pastores, doutores, ele está colocando assim, ó, vai haver pessoas que vão liderar, conduzir os outros, ensinar, mas os fundamentos antes deles há um só Deus, um só batismo. Ah não, mas o batismo assim, o batismo assado, o batismo daquilo, o batismo... Quer dizer, já começaram a criar tantas outras enganos, mas ele está dizendo, há um só batismo. Tá? Então, mas tem que batizar quando é criancinha por causa disso, daquilo outro. Você já ouviu isso? E aí você vai começar a falar, peraí. Vai ficar pagão. É interessante se você olhar a história, depois você vai entender o que é esse ser pagão, entendeu? E aí você percebe que o Jesus já antevendo tudo isso, já criou essa proposta do fundamento. É um só Deus. Hoje não se vê muito essas questões da proposta de, vamos para o monte, vamos orar, vamos buscar, ver manifestação, sinal. Porque relativizou, as pessoas já não têm mais essa disposição, elas já não... Não, é normal, Deus está, como eu falei, Deus está na boca de qualquer um. Mas a palavra de Deus não está na boca de um justo, santo. Mas está na boca daquele que não está nem aí com Deus, só está falando de Deus da boca para fora. É como o Tito fala, né? Fala no coração. Mas o coração está longe dele, não tem nada dele ali, não tem presença nenhuma de Deus, só está em verbalização falada de boca. Então não é porque você ouviu, aprendeu desde criança, ou porque você está ouvindo, não perde um culto. Não, é porque há evidências, sinais claros de que você possa afirmar, como assim, cego, de olho fechado, num lugar escuro, em qualquer lugar você pode afirmar que Cristo é real, é verdadeiro, que Ele é Deus, e que a obra da salvação foi por tua causa, por minha causa. Tá? Então essa é a busca que nós precisamos ter. Por quê? Deveria ser, porque depois você vai entender que esse solo aqui, na verdade, é o quê?
É o meu e o seu coração. Mas o nosso coração é tão cheio, às vezes, de tanta angústia, pressão, opressão, ansiedade, aí não permite que o quê? Que esta palavra. Então, você fala assim, ó, e o inimigo não desistiu em nenhuma delas. Em todas, ele criou uma circunstância para inibir obstáculo, para que a semente não prospere, não germine. Aí a última ali, que fala a quarta semente. No entanto, as que caíram em boa terra são os que de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra, a entesouram e com perseverança frutificam. Quer dizer, com perseverança. Ainda, mesmo depois de tudo, você ainda tem que perseverar. Algo que eu quero ver, que eu aprendo com esse texto também, é que na parábola, essa aqui traz luz para aquela outra parábola que Jesus fala. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino. Aí você fala para mim, não sei se você já trabalhou na roça ou se já pelo menos viu esse processo. Fala, mas por que não pode olhar para trás? Que perde o caminho para frente. O burro sai do caminho. Quando você olha para trás, você está começando a pensar e preocupar-se como ficou o que você já fez. E você deixa de olhar para frente, você não anda e não faz na linha do que precisa ser feito. Então a tua plantio vai sair todo fora, torto. É igual passar chapa. Eu passei chapa. Já você passou chapa em arroz? Eu também já passei chapa em arroz. Se bobear, olha para trás, você corta de hoje. A chapa é uma coisa do arado. Isso. Na verdade, quando Jesus usa essa parábola, ele fala desse modelo. É que o homem criou as máquinas e tudo mais, mas mesmo assim, com as máquinas, você não pode replantar em cima da onde já foi plantado. Se você não guardar bem, você acaba estragando, perdendo semente. Mas aqui nesse contexto, ele está usando essa ideia do arado, é tipo assim, se olhar para trás, você está preocupado com como é que você já fez. E também isso não te aponta o caminho para frente. Então você tem que estar olhando para frente e com a convicção do que você está fazendo e está certo e está no caminho, o que você já fez vai sair certo. Então aí quando ele está dizendo, olha para trás, não é digno. Ele não está falando que não é salvo, ele não está falando assim, ele está falando assim, você vai estragar o reino, você vai criar problemas para o reino. Então ele falou assim, aquele que não é digno do reino. Porque no reino não dá para perder, não dá para jogar e desperdiçar. Não dá para olhar para trás. Ele não está falando de salvação, aqui não é, entenda bem isso, não é a proposta de salvação, é a proposta de servir ao reino de Deus. Tá? Mas eu era isso que nem você me falou, eu fazia, eu estava lá. Se você ficar olhando para aquilo que você era, você está deixando de olhar para o que você pode ser em Deus. Então, eu fiz, mas aquilo que eu fiz não precisa ser mais agora motivo para mim fazer errado na frente. Não, eu vou prosseguir, vá adiante. Paulo dá uma orientação nesse sentido. Fala assim, eu prossigo olhando para o alto, firmemente deixando as coisas que para trás ficam. Então ele tinha errado? Tinha. Ele contribuiu com a morte de Estevão. Colaborou. Mas mesmo assim, isso não foi impedimento para ele ser quem ele foi. Do que Deus tinha para ele. Então, passado esta parábola, aí eu queria fazer esta exemplificação aqui, que não te dá sustento. Cristo sendo a nova aliança. Nós vimos aqui o fundamento da fé cristã. Tá? Então, a palavra de Deus ela já vem desde Gênesis. É o fundamento, é a base. Deus estabeleceu regras, leis, limites. Não matarás, não furtarás, não farás para ti imagem, tal. Deus colocou limites. Porque Deus já sabia da natureza caída do homem. Então, se deixasse livre, leve e solto... Já fez o que fez aí. Com limite, já fez, imagina sem. Então, o que é a lei? Limites. Você tem parâmetro.